Amigos e amigas, neste sábado, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. O Evangelho, Lucas capítulo 20, versículos 24 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus no templo, em Jerusalém, ensinando, alguns dias antes da sua paixão e morte, Jesus tem algumas controvérsias. Perguntam no primeiro momento se é lícito ou não pagar o imposto a César. Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus já havia debatido sobre o comércio no templo, dizendo que fizeram do templo um covil de ladrões. E agora levam até Jesus a questão da ressurreição, da vida depois da morte. E apresentam para Jesus, os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, apresentam até um caso de uma mulher que se casa com 7 irmãos, por causa da chamada lei do levirato. O irmão casou, morreu, não deixou filhos, então a viúva deveria casar com outro irmão para garantir a descendência do primeiro marido. Porém, 7 irmãos casam-se com a mulher e todos morrem, e na ressurreição dos mortos, ela será esposa de quem? Querem ironizar o fato da ressurreição porque não acreditam. Aí vem a resposta e ensinamento de Jesus, dizendo que na outra vida, na vida de ressuscitados, não haverá necessidade de casamento, porque viveremos como anjos, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Depois Jesus, para mostrar para os saduceus que estavam apegados à lei de Moisés, Jesus cita o episódio da vocação de Moisés, Êxodo capítulo 3, quando a sarça que queimava, que ardia, mas não se consumia. E do meio da sarça vem a voz dizendo que Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus dos patriarcas, dos primeiros pais. Com isso, Jesus diz que o nosso Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos, porque todos vivem para Ele. Todos vivem para Deus. Com isso, Jesus afirma a ressurreição dos mortos. Nos dá essa certeza, esta garantia. E, ao mesmo tempo, começa a explicar, a orientar como será a nossa vida no céu. Não haverá mais necessidade desse laço afetivo, não haverá mais necessidade do casamento, da união conjugal, porque viveremos plenamente realizados na presença de Deus. Que Deus nos dê a graça de um dia participarmos desta vida de ressuscitados na sua presença. Que Deus ainda nos dê a graça agora de vivermos como irmãos. Hoje, dia da consciência negra, infelizmente, muito racismo, muita discriminação racial, econômica. Que Deus nos livre de tudo isso, que Deus nos dê uma consciência de que somos todos seus filhos e filhas,
não é a cor da nossa pele, não é o dinheiro que nós temos no bolso, não é isso que nos torna maiores ou menores do que os outros. Somos iguais, porque somos seus filhos e filhas do Deus da vida, e não dos mortos, pois a discriminação é sinal de morte. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, desça sobre todos os negros, desça sobre todos aqueles que são discriminados e maltratados, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.